Shalom, pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Então vamos lá. Vamos estudar sobre a vida do Jared Corey Kushner. Se é que eu falei certo o nome dele. Quem são eles na Bíblia? Eu já logo vou adiantando para vocês. A história dele, da família Kushner, né? Que é Kushner, né? É uma das famílias mais bonitas que tem na Bíblia. Temos muitas famílias na Bíblia, né? E a história da família dele é uma história muito bonita. Mas ele é um egípcio. E vamos estudar isso, tá bom? Então a gente começa lá em 1 Reis 11, de 1 a 2, pra gente entender o processo, tá? Reis 11, de 1 a 2 diz assim. 1 Reis 11, 1 a 2. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Betéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entreis a elas, e elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. No versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Então Deus tinha falado para os homens de Israel não se casar com mulheres de outros povos, para não ter a religião desses povos. Mas Salomão desobedeceu. E ele se casou, e quando ele era velho, as mulheres perverteu o coração dele. No 6 diz assim: assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. No versículo 11, diz assim: pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Então Salomão, além de ter pecado, né, feito isso, Deus ficou bravo com ele. Só que ele tinha um braço direito, teu servo, a pessoa de maior confiança de Salomão naquela época, né? E aí o Senhor falou assim: e este teu servo, o teu braço direito, eu vou rasgar o reino da tua mão e vou dar a ele. Todavia, no 12, nos teus dias não farei, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho os rasgarei. Então Deus falou assim: então eu vou tirar o reino de você, Salomão, e vou dar ao teu filho. E no tempo do teu filho é que eu vou tirar o reino. Então você continua sendo rei. Quando o teu filho vier aí reinar, é dele que eu vou tirar o reino, tá bom? E aí lá em 1 Reis, no 11, no 26, diz assim, ó. Eu vou contar a historinha aqui para vocês. E aí veio o filho de Salomão para reinar. E Deus não era com o filho de Salomão. E ele reinou péssimo. Ele fazia tudo da cabeça dele e colocou pessoas que não tinham muita experiência e foi fazendo porque ele achava que ele era rei e que todo mundo se sujeitaria a ele. Mas isso não aconteceu. O que aconteceu? Que ao jovem filho de Salomão fazer isso, o reino foi rasgado. E Deus rasgou o reino de que forma? Pegou 10 tribos e colocou na mão do braço direito de Salomão. E 2 tribos ficou com o filho de Salomão, que é a tribo de Davi e Benjamim. Então o reino de Israel foi dividido em 2. Então nós temos o reino de Israel. O que é o reino de Israel? 10 tribos, que ficou na mão do braço direito de Salomão. E o reino de Davi e de Benjamim ficou com a casa de Davi, tá bom?
E nos tempos de Salomão, algumas pessoas se levantaram contra ele. E ele passou muito apuro quando ele se desviou do Senhor. E uma das pessoas foram o Hadad, que é um edomita de Edom, que ele era o rei da Síria. Então ele teve muitos inimigos. Depois disso, Salomão sofreu muito. Deus abandonou ele. Só não tirou o reino dele. Mas lá em 1 Reis 11, 26, diz assim: até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. Quem era o braço direito de Salomão? Este aqui, Jeroboão. E quem era o Jeroboão, braço direito de Salomão, que ficou rei das 10 tribos? Aqui o Senhor falando, filho de Nebate, efraimita, da tribo de Efraim, de Zereda, servo de Salomão, braço direito de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei, também ficou contra o rei Salomão. Então, a este aqui é que foi dada as 10 tribos. E quem é Jared Korer Kushner? Ele é dessa família. Ele é um efraimita da família de Jeroboão. Então, quando ele chega e fala assim, eita, eu sou o rei de Israel, ele não está mentindo. Ele está falando a verdade. E nós vamos estudar isso aqui na Bíblia. Ele é da família real, porque afinal de contas, a família dele é rei de 10 tribos de Israel. Ele nunca mentiu. E nessa época, eles eram judeus. Então, ele de forma alguma mentiu. E ele é da família real. Não é? Ele é. Então, vamos continuar. 1 Reis 11, 28. Que diz assim, e o homem Jeroboão, que é da família Kushner, era varão valente. E vendo Salomão a esse jovem, que era laborioso, que é o mesmo que é esse jovem, né? Ele é igualzinho, gente, maravilha, a palavra de Deus é linda, né? E pôs sobre todo o cargo da casa de José. Quando Salomão viu, por isso que ele é o braço direito de Salomão, quando Salomão viu ele falou, gente, esse jovem é genial. Gente, olha a intrepidez dele, né? Laborioso, né? Aí vem falando, valente, né? Ele tem muitas qualidades. E ele era o braço direito de Salomão. Mas Deus tinha falado para ele, eu vou pegar e vou dar ao teu companheiro o reino de Israel. 1 Reis 11, 29 e 40, que diz assim, ó. No 29, sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aias, o silonita, no caminho. E ele se tinha vestido de umas vestes novas. E só estavam estavam os dois no campo. Não tinha mais ninguém com eles. E Aias pegou nas vestes novas que sobre si tinha e a rasgou em 12 pedaços e disse a Jeroboão, toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Então eles não estão mentindo, eles falam assim, gente, eu sou o rei de Israel. Ele está falando a verdade, ele não está mentindo, mas ele é da família de Jeroboão, tá? Então, 1 Reis 11, 40. Vamos lá. No 40 diz assim, pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, então ele convenceu ele e tal, né? Aí, quando Salomão soube, é ele que Deus falou que ia tirar o reino de mim e dar para ele? Olha o que Salomão fez no 40. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. E aí, quando Salomão morreu, ele veio para Israel, o filho de Salomão estava reinando, estava fazendo tudo errado, perdeu 10 tribos e ele começou a reinar. No 12, 26 a 30, nós vamos ler. Vai acompanhando aí para vocês saberem, tá?
Porque até então vocês estão falando, tá certo, ele é rei de Israel. Mas a gente não tá entendendo por que ele é egípcio. Então vamos ficar junto para vocês saberem por que ele é egípcio. 1 Reis, no 12, 26 diz assim, ó, a gente vai ler até o 30. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Passou-se muitos anos, porque a palavra do Senhor não era para sempre. Era só por um período. E um período tinha passado muitos anos. E aí Jeroboão já era idoso aqui, vamos dizer assim. Aí ele parou e pensou assim, bom, a profecia sempre falou que era provisório, não era para sempre. E aí ele disse assim, ó, no 26, e disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Porque foi o que Deus falou, é só por um período, tipo 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas que não ia passar de Jeroboão, entendeu? Não podia ter descendência de Jeroboão que ficasse reinando sobre Israel. Era só provisório. E quando ele pensou, ele já estava idoso, o que ele fez? Ele pensou isso. E se este povo subir para sacrifícios da casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu senhor, a Roboão, porque o filho de Salomão chama Roboão. Este aqui, da família Kushner, é Jeroboão, tá? É parecido. A Roboão, rei de Judá, filho de Salomão. E me matarão, e tornarão Roboão o reino de Judá. Porque, na verdade, o filho de Salomão já estava com o reino de Judá. Estava com a casa de Davi e com a casa de Benjamim. E Jeroboão estava com as 10 tribos. E era provisório. Então ele falou, eles vão até me matar para devolver o reino para ele. Porque ele não ia devolver, entendeu? Ele não queria devolver. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, ele disse, muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da casa do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. Betel e Dan, né? A gente vê lá em Amó, né? Berseba, acho que é o povo de Betel, né? Não sei, não, acho que é de Berseba mesmo. Mas eu não lembro de onde que era não, né? Mas enfim. E o outro em Dan, que é a tribo, uma das tribos é os danitas. E Betel é da casa de Davi. Enfim. Não, era em outro lugar lá. E este feito se tornou em pecado. Eu confundo tudo aqui na minha cabeça na hora que eu não tô com os versículos na mão. Mas não importa. Ele colocou lá em Betel e Dan. Pois que o povo ia até Dan, cada um adorar. Também fez a casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Então, o que Jeroboão fez quando era provisório? Já tinha passado alguns anos, ele estava velho, sabia que ele tinha que devolver e não queria devolver. Ele falou, eles voltam para adorar a Deus. Lá em Jerusalém, eles vão conhecer a palavra da profecia do profeta. E vai saber que eu tinha que ficar com o reino provisoriamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer falsos deuses. Vou colocar aqui e vou mandar o povo das 10 tribos se desviarem de Deus. Essa foi a maior dor que Deus sofreu do povo de Israel. E aí, o que ele fez? Ele começou a perseguir os verdadeiros pastores da época, que são os sacerdotes, que são os rabinos da casa de Levi. E começou a matança desses homens. E colocou, olha lá, no 31 de 1 Reis 12. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes, pastores, rabinos, dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Aí você fala assim, por que o Machia veio e os rabinos da época mataram ele? Porque esses não eram da casa de Levi. Eram a família dos rabinos, dos mais baixos escalão, que Jeroboão tinha colocado. Não tinha temor nenhum de Deus. Mas tinha rabino na época de Jesus que acreditava nele. Um foi o que deu o seu sepulcro, que é sepulcro de rei, né?
Eles são as autoridades da época, eles eram ricos na época. E Jesus era da casa de Davi, não era rico. A gente já estudou isso. Entendeu? Então, os rabinos que se levantaram contra o Machia e se levantam até hoje, são os rabinos dos mais baixos escalão, que não era nem da casa de Levi, colocado pelo rei Jeroboão. Queridos, não é fácil, né? Mas vamos continuar. E isso o rei Jeroboão fez. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente, fez em Betel, sacrificando os bezerros que fizera também em Betel. Estabeleceu os sacerdotes dos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, e fez o que ele tinha imaginado no seu coração. E assim fez a festa dos filhos de Israel. E sacrificaram no altar, queimando incenso. A gente está no 12, né? Era só para ler até o 30, eu ultrapassei, né? Então ele desviou o povo do povo de Deus. 1 Reis 12, no 31, que é o que a gente já leu, né? Que é o que ele tinha feito de mais grave, né? Quando a gente vai lá para o profeta Oséias, eu vou abrir aqui na Bíblia, por isso que eu falo, né? Essa foi uma das piores dores que Deus sofreu. Por quê? Porque não foi fácil, né? Imagina, né? Isso ter acontecido, eu tô em Amós, né? Minha Bíblia é antiga, veinha. E aí quando a gente vai lá... Peraí que eu tô voltando. Oséias, achei. Quando a gente vai lá para o profeta Oséias, no 8:4, olha aqui que Deus diz, né? Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Por quê? Porque eles estavam adorando outros deuses e Deus não estava ali. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O que o Senhor está falando aqui agora? Jeroboão se afastou de mim. E aí ele pegou o ouro e a prata, fez falsos deuses, colocou lá. E ainda Jeroboão fez sacerdotes que não era da tribo de Levi. E desviou todo o povo de mim. Não é fácil, né? Então tá, então a gente já estudou que a família Kirchner é sim a família real do povo de Israel. Ele não tá mentindo, mas a gente não tá entendendo, Tânia. Ele é efraimita. Por que você tá falando que ele é egípcio? Então agora a gente vai lá para Gênesis 48. Gênesis 48, do 5 ao 6. Que diz assim: Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus. Como Rúben e Simeão é meu. Jacó dizendo para José: Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome de seus irmãos. Serão chamados na sua herança. O que aconteceu? A gente vai ler aqui mais um pouquinho. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel, tua mãe, na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? Então ele estava contando uma historinha. Estava contando a história da mãe dele. Mas viu os meninos. E ele já era bem idoso, Jacó. Aí ele falou: Quem são estes? Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? Perguntou. E José disse a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, traze-nos aqui para que eu os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem, e fê-los chegar a ele, e os beijou e os abraçou. A história terminou.
Você fala, tá, mas o que tem a ver ele falar da mãe de José? O que tem a ver? O que aconteceu foi o seguinte. Quando Jacó descobriu que seu filho não tinha sido morto, que estava lá na terra do Egito, ele já vem falando aqui, ó, no 5. Agora, pois, foi no 5 que a gente começou? É no 5. Agora, pois, os teus filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti, porque ele não ia deixar José casar com nenhuma mulher que não fosse judia. Ele não ia deixar. Então ele já está falando, antes que eu chegasse aqui, você já casou. Tem 2 meninos. Então, José, a história é o seguinte. A sua mãe, que eu tive que enterrar lá em Belém, eu perdi ela. Por quê? Porque ela adorou falsos deuses. E foi essa a razão pelo que Deus permitiu que fosse você, meu amor, e não os meus outros filhos entregue. A maldição de ser José entregue é por causa da Raquel. Os filhos de Lias ficaram protegidos, porque Lia não adorou falsos deuses. Porque Jacó estava com uma guerra dentro dele. Deus, por que o Senhor entregou José, que era o meu grande amor? O meu filho predileto. E era. Não pode, mas era. Por eu tinha tanto filho, justo o meu amor, meu braço direito. E Deus falou com ele. O problema é que estava o pecado de Raquel. Quando Raquel pecou, Satanás teve legalidade para pegar José. Aí ele foi para o Egito e se casou com uma egípcia. E quem era essa egípcia? Esposa de José, que é o que está contando aqui a história. Ela que é o que a gente vai estudar em Ezequiel. Calma que o estudo é longo um pouquinho, fica aí, não sai daí. Quem era ela? Ela era filha do sacerdote de On. Quem era o sacerdote de On? O braço direito de Faraó na época de José, que era o irmão dele. Então José casou com a princesa, sobrinha de Faraó, filha do príncipe, irmão de Faraó. Então Faraó tinha um irmão, que era o sacerdote de On, o braço direito de Faraó, ele deu a sobrinha para casar com José. E todo filho que nasce daquela que não é judia é egípcia. Tá, Tânia, entendi. Por que então fala-se na Bíblia até hoje que a tribo de Manassés e Efraim são judeus? Então vamos lá. Olha a bênção que ele falou. Vamos voltar. Gênesis 48, 5. Agora, pois, os teus filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, porque eu jamais deixaria. Tinha que casar com as filhas do nosso povo, mas tudo bem. São meus. Efraim e Manassés serão os meus, como Rúben e Simeão é. Agora, no começo. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua, será egípcios. Então, no fim do mundo, quem é efraimita e Manassés é judeu ou egípcio? É egípcio. Só é judeu no começo da história, no começo. Depois de um tempo, passa a não ser mais. Quando deixou de ser? Não sei. Mas no fim do mundo é certeza que não é. E a gente está no fim do mundo. Então hoje eles são egípcios. Passa a ser teus. Segundo o nome de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Então essa família, ela é uma família linda, porque ela é uma família real, de verdade. Tanto de Jeroboão, que reinou sobre as 10 tribos, e quanto de Egito, que eles são mesmo da família real egípcia. Não é linda essa família? É muito bonita. Por que eles não podem ser rei de Israel? Porque é a casa de Davi. E no fim do mundo já é considerado que eles são egípcios, não tem jeito. Tá, agora vem um agravante. Agora nós vamos para o agravante. Vamos lá para Ezequiel. Agora o negócio vai esquentar. Agora a gente tá falando do fim do mundo, chega de história de amor, história bonita, que realmente é.
E vamos para a quarta Babilônia, que é uma Babilônia espiritual, diferente das outras três, que era só guerra. Essa é guerra e é demônio. Então vamos para ela. Agora a gente parte para a guerra. Agora eu falo para você, agora você para de assistir a isso. Se você não tem condições, não assiste mais, tá? Mas se você tem, fica aí comigo. Vamos ficar junto e vamos estudar. Ezequiel 30, do 1 ao 3. Vou pegar uma caneta aqui que eu já vou riscando, sabe? Conforme eu vou falando, para não me perder. 30, do 1 a 3, no Ezequiel diz assim: E veio minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza e diz: Assim diz o Senhor Jeová: Gemei aquele dia. Do que está falando? O povo geme, tá difícil, é fim do mundo. Aquele dia é o fim do mundo. Porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, e tempo dos gentios será. Então a gente já chegou aqui no fim do mundo. Ezequiel 32, 7 e 10 diz assim. Depois vocês vão lendo, eu vou cortando tudo, tá? Porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui, ó. Então vamos lá, do 7 ao 10, 32, achei. Que diz assim: E apagando-te eu, cobrireis o céu, enegrecerei as suas estrelas, ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não deixará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes dos céus enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Jeová, e afligirei o coração de muitos povos, quando eu levar a tua destruição entre as nações, as terras que não conhecestes. Então aqui a gente está vendo o fim do mundo. Apaga o sol e a lua, tem guerra, e tem um ser humano aqui que Deus está falando, e todo mundo vai ficar chateado com você. E farei com que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito. Os seus reis tremam com grande maneira, quando eu bramir a minha espada ante os seus rostos. E estremecerei, e a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. A gente vai ler até o 10. Então, a gente já leu aqui, ó. Então, o que acontece? A gente está na quarta Babilônia, que é uma Babilônia de guerra e satanismo, e tem uma pessoa que faz o satanismo ao ponto que o mundo vai acabar. Que a gente está falando do mundo acabar. Então, a gente tem aqui um satanismo, e todo mundo vai ficar pasmo com ele. Você já está falando, ele é o anticristo, a gente já sabe que é o Netanyahu, que é judeu, não acredita em Jesus Cristo. Não, então ele é o homem da iniquidade, aquele que tem mais poder. Também não, mas é do reino dele. Queridos, a gente tem satanistas aqui hoje que é assim, uns têm mais poder, outros têm menos, mas eles são satanistas, mas eles têm coração, e cada um deles tem um coração para um tipo de coisa, entende? Mas o que essa pessoa está fazendo, ela está fazendo uma guerra que Deus abomina, e Deus está falando, eu vou acabar com o mundo. Não é certo, Deus não quer que as pessoas pereçam, Deus não gosta disso. 31:15 diz assim, ó. Vou estudando aqui, depois vocês lêem, tá? Só tô mostrando aqui alguns textos para vocês já estão entendendo. A gente vai pro 31:15, que diz assim: Assim diz o Senhor Jeová: No dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes. E eles destiveram-se, cobriu o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Então, o que acontece? O dia em que ele desceu ao inferno, no dia que essa pessoa deixou de me amar, deixou de me servir e foi satanista e foi lá buscar Satanás para fazer a vontade do coração dele, acontecerá isso aqui. Ele quer tanto ser o rei de Israel que ele vai no satanismo fazer macumba. E as macumbas dele tá gerando o fim do mundo. E o que ele quer fazer? Se nós olharmos lá para Daniel 11, vamos lá para Daniel 11. Tenha só um pouquinho de paciência comigo. Se nós olharmos para Daniel 11, no 42, e diz assim: E estenderá as suas mãos às terras, e a terra do Egito não escapará. E quem que está fazendo isso aqui? É o rei da América do Norte. Não é que ele está fazendo, é o que vai acontecer ainda, é o futuro, uma guerra.
em que o Egito não vai escapar. E quem é que vai fazer essa guerra? O sogro dele. E ele tá junto. E ele quer ser o rei de Israel. E ele quer acabar com o Egito. Só que ele é egípcio. E ele quer acabar com o Egito. Vamos ver onde é que ele é egípcio? Né? Primeiro a gente vai em Ezequiel. Então ele quer acabar com o Egito, né? E ele é egípcio. E o sogro dele que tá acabando com tudo lá pra ele. Eu tive que pegar nessa Bíblia aqui, ó. Tive que mudar a minha Bíblia. Essa aqui tá explicando. Por quê? Porque nessa minha outra fala dele. Só que na minha outra fala de um jeito, mas ficou muito difícil para mim entender. Por quê? As Bíblias, elas foram traduzidas. E aí, o que acontece? Eu queria mostrar para vocês que ele é faraó, que é um faraó que tá aqui, que tá acabando com o Egito. E eu vou mostrar, mas como assim faraó tá acabando com o Egito? Eu vou mostrar para vocês. Isso tudo ia me confundindo. Até Deus for me mostrando, Tânia, o problema também tá na tradução da Bíblia. Então eu tinha que falar hebraico, que eu não sei falar hebraico. Eles lutaram muito para mim não estudar hebraico. Eu não consegui estudar, parei. E tinha que pegar o original. Mas como eu não tenho o original, eu vou pegando as traduções. Mas Deus ia me guiando e Deus foi me mostrando que o faraó que está nos Estados Unidos está lutando contra o faraó que está lá dentro de Israel. Que é o que a gente vai ver aqui em Ezequiel, que dá uma confusão na cabeça, que você fala assim, pai, eu não estou entendendo nada. Mas é por causa disso. Mas nessa Bíblia aqui foi feita a tradução dizendo sobre esse faraó, que tem 2 faraó. Ó, aí eu vou pegar Ezequiel 32:1 que diz assim: sucedeu que no ano do 10º mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diz-lhe: tu és semelhante a um leão jovem das nações. Então, a família Kirchner é egípcia, é faraó, é rei das nações. E tem o faraó que está lá no Egito, que também está na Bíblia, no meio da guerra. Só que aqui na minha outra Bíblia tá falando dele também, mas é tão difícil que eu precisava ler tudinho para vocês, e eu não tô com tempo para fazer isso. Então eu peguei essa outra Bíblia que já tá falando. São 2 faraós. Porque na verdade o faraó verdadeiro tá lá no Egito. E o que tá nos Estados Unidos é da família, mas não deixa de ser príncipe, tá? Que é o faraó das nações. E tu és como uma baleia nos mares, e tu vens adiante com os teus rios, e atribulaste as águas com os teus pés, e sujaste os teus rios. Então o Senhor vem falando que o faraó jovem, o leão novo, tá fazendo guerra com o faraó velho e com o mundo inteiro. Aí você vai falar assim, Tânia, ele é o homem da iniquidade mesmo. Não, ele não é. Mas ele não é. Mas a gente agora vai ver Ezequiel 30, do 10 ao 11. Olha só. Volta lá. Agora a gente vai pro 30, do 10 ao 11. Eu teria que ler tudo para vocês, mas eu não vou ler. Eu só tô explicando. É só vocês entenderem aí, depois vocês lêem. Assim diz o Senhor Jeová: eu, pois, farei cessar a multidão do Egito por meio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O Nabucodonosor, rei da Babilônia, é outra pessoa que é um pastor que tem o maior poder, chamado Magog. Só que esse pastor é americano. E o faraó novo tá lá nos americanos. Entendeu? Lutando contra a vizinhança de Israel. E aí é o faraó novo brigando com o faraó velho. Falando da família Kirchner. Da família não, é o rapaz mesmo que é o genro do Trump, que tem poder. O pai dele também é satanista, a família satanista, mas não tem tanto poder. Mas ele tem poder. E o rei da Babilônia é o pastor, mas é americano. Tá vendo? E aí o Senhor vem falando: ele e o seu povo, com ele os mais formidáveis das nações. O Senhor está chamando o povo satanista lá dos Estados Unidos os mais formidáveis das nações. Ou seja, satanista tem no mundo inteiro, mas eles são os maiores. Ele não é o maior. O rapaz, o genro do Trump não é o maior, mas ele tem boa feitiçaria, que está gerando o fim do mundo. Porque ele fala: eu quero ser rei de Israel porque eu sou de verdade. E ele está falando a verdade. Mas não no tempo de Deus. No fim do mundo, Deus quer a casa de Davi. E eu quero. Então ele começa a fazer as macumbas dele. E começa a girar o mundo. Entende?
tudo para o desejo do coração dele. Que ele não está mentindo, mas não pode, porque no fim do mundo é a casa de Davi. Ele e o seu povo com ele, os mais formidáveis das nações, porque eles são os maiores satanistas da terra, o povo que está lá nos Estados Unidos, serão levados para destruírem a terra. E desembaiarão a sua espada contra o Egito. Ele e o seu povo. O faraó novo e o seu povo. Vocês conseguem entender, gente? Não é muito, mas é. Enquanto ele está fazendo birra, os outros estão todos em movimento. O mundo acabando. Tudo porque ele está fazendo birra, que ele quer ser rei de Israel, né? Porque, de fato, a família dele não está mentindo mesmo. Eles vieram da família real, né? Ele e o seu povo. Mas ele não é o rei da Babilônia. O rei da Babilônia é o pastor, é o Magog. Os mais formidáveis das nações serão levados para destruírem a terra. E desembairão sua espada contra o Egito. E encherão a terra de transpassados. Encherão a terra de transpassados. Consegue entender? É muita coisa, né? Por que Deus entrega o Egito? Lá no 30, 13, o Senhor fala, por que o Senhor entrega o faraó velho? Assim diz o Senhor Jeová, também destruirei os ídolos e farei cessar a imagem de Nofe, e não haverá mais um príncipe da terra do Egito, e o porei temor na terra do Egito. Porque quando vocês vão ver um Egito destruído. Aí vocês falam, mas Deus está falando que vai destruir o Egito, né? E Deus fala, é porque eles não me obedecem, porque eles não temem a mim. E aí eu entrego o faraó novo e a turma do faraó novo, que fala que é rei de Israel. É muita coisa, né, queridos? Vamos para Ezequiel 32, 31. 32, 31 diz assim, deixa eu só achar onde é que tá isso. 32 diz assim, faraó. Será que é isso mesmo? Acho que é. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio faraó e todo o seu exército, transpassados à espada, diz o Senhor Jeová. Aqui está falando que a guerra está acontecendo lá no Egito, que é o que está escrito em Daniel 11. E aí era para faraó sofrer, não era? Era para faraó sentir alegria. Mas aí a Bíblia fala, faraó os verá e os consolará. Família Kirchner vai ver o Trump pegar o Egito e vai ficar satisfeito. E o Senhor está declarando, ô filho, faz isso lá com teu irmão mais velho não, com o faraó velho não. Se você for ler o texto, você vai ver que o Egito está caindo. Cai. E o faraó fica satisfeito. Aí você fala, não, peraí, Senhor, o que está acontecendo? Aí Deus fala, é o faraó dos Estados Unidos, o novo, que tá pegando o faraó velho. Eu falo que a Bíblia é muito difícil, né? Eu falo, vocês não vão dar conta. Sabe por quê? Não é que eu tô falando nada. Primeiro que eu tenho um ministério, eu não sou inteligente. Deus me dá essa unção, foi Deus que me mostrou tudo. Mas Deus faz isso para esconder mesmo. E aí, ele queria dar isso às testemunhas, às duas testemunhas dele. E também está escrito aqui, ó, em Ezequiel 29. Ah lá, 29 e 21 diz assim, ó. Porque Deus quer dar isso às testemunhas, para mostrar para o mundo, entendeu? Então, por isso que eu sei, não é porque eu sei não, porque eu falo para vocês, eu não ia nunca conseguir, eu acho que vocês também não iam, porque é difícil, e Deus esconde mesmo. Ele esconde, porque ele não quer que o povo leia e saiba, mas ele quer que Zorobabel ensine a palavra para o mundo. Ele falou, eu vou dar o ouro para Zorobabel, por isso que eu vou esconder. Aí, quando chegar a Zorobabel, eu vou pegar a mulher, vou ensinar ela, e ela vai ensinar o mundo. É isso, é o segredo de Deus. E olha o que está escrito aqui em Ezequiel 29, 21. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel. E te darei abrimento de boca no meio deles. E saberão que eu sou o Senhor. Eu vou levantar Zorobabel,
Eu vou ensinar, porque ninguém vai conseguir ler mesmo, porque está escondido. E a Zorobabel, que tem o ouro, vai ensinar todo mundo. Por isso, queridos, que eu falo que vocês não vão conseguir. Não é porque eu sou inteligente, porque eu não conseguiria. E quando eu olho, eu falo, Jesus. 29:3 diz assim, ó. Fala e diz, assim diz o Senhor, Jeová. Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousa no meio dos teus rios e que dizes, o meu rio é meu e eu fiz para mim. Então, a pessoa satânica dos dias de hoje que mais está fazendo satanismo para o mundo acabar é o menino lá, genro do Trump. Porque quer ser o rei de Israel e ele não está mentindo, mas não tem como ele ser, e ele vai movendo e levanta todos os satanistas. Ele nem tem tanto poder assim. A gente sabe que o rei Nabucodonosor é outra pessoa, mas entra no meio da bagunça e vira a quarta Babilônia do jeito que Deus falou. Vai ser macumba e guerra. 29:6 diz assim: e saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque se tornarão um bordão de cana para a casa de Israel. Por quê? Porque quando a gente vai lá para Daniel 11, fala assim, o Egito não escapará. E, isso é o velho. E, quando todo mundo fica sabendo que o faraó novo tá fazendo isso para o mundo acabar, também fala assim, ei, faraó novo, hein? Porque Deus está bravo com ele, viu? Não pense que Deus está bonzinho com ele, não. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque se tornarão um bordão de cana para a casa de Israel. Aqui o Senhor já está falando no geral. Tanto o Egito lá que fica adorando imagem de escultura, satanismo, como para o outro egípcio, o faraó novo, que está lá nos Estados Unidos, que fala que é rei de Israel, que ele não está mentindo, mas também agora não dá mais para ser, e ele quer mesmo assim, e não tem jeito. E a casa de Israel descobrindo tudo isso, falando assim, não dá, porque palavra é palavra. Deus falou, não é não. E o 9:10 que diz assim, ó, e a terra do Egito se tornará em assolação e deserto. E saberão que eu sou o Senhor, porque disseste, o rio é meu, eu o fiz. Porque na verdade são todos feiticeiros, né? Porquanto eis que eu estou contra ti e contra os teus rios, e tornarei da terra do Egito em desertas, e tornarei a terra do Egito em desertas, e assolação, solidões, desde Migdol até Sevene, até os confins da Etiópia. E nosso estudo termina aqui, falando dessa família, que realmente é uma família muito bonita, mas que hoje está na quarta Babilônia, no satanismo, na macumba braba, que Jesus está bravo e todos estão sabendo tudo que está acontecendo. Tá bom, queridos? Então, esse é o vídeo de hoje. Shalom, e amanhã a gente vai começar o livro de Daniel, o prometido, e nós vamos estar estudando juntos. Até o próximo vídeo.